Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. A história começa quando nosso protagonista é convocado para um novo mundo por uma deusa chamada Nolene. Nolene se desculpa com nosso herói e explica que ele foi convocado por acidente. Ela diz que o feitiço de convocação de outros mundos seleciona aleatoriamente um grupo de escolhidos de uma lista. Nosso herói foi excluído dessa lista, mas, de alguma forma, ainda foi escolhido pelo feitiço. O feitiço é perigoso o suficiente para destruir todo o mundo, por isso é proibido. No entanto, a nação o ativou em condições imprudentes. Nolene ficou furiosa ao saber da ativação e agiu rapidamente para impedi-la. Infelizmente, ela não conseguiu parar o feitiço, e é por isso que trouxe nosso herói para este lugar temporariamente. Os verdadeiros escolhidos conseguiram chegar até o Império, mas nosso herói percebe que ele foi apenas um engano e só quer voltar para casa. Infelizmente para ele, isso não será possível. Nolene revela que ficou tão chateada que desfez completamente o feitiço proibido, para que nunca mais pudesse ser usado. Não só nosso herói está preso neste novo mundo, como Nolene também revela que ele não tem mais um corpo para retornar. Tudo o que ele pode fazer agora é recomeçar sua nova vida neste novo mundo. O problema é que ele não pode ir ao Império com os outros, porque não é um verdadeiro escolhido e será tratado mal. Nolene garante que o enviará para uma grande nação, uma que é semelhante às encontradas em contos de fadas. Nosso herói, Tcomi, hesita, mas Nolene promete dar a ele sua bênção. Nosso protagonista descobre que agora terá 17 anos, em vez de 40, como era em sua vida passada. Em vez de ser um trabalhador de escritório, ele agora poderá obter uma das várias classes de combate. Trabalhos de produção. Tcomi gostaria de viver uma vida pacífica, longe de monstros, então planeja escolher um trabalho de produção. Nolene gentilmente dá ao nosso garoto algumas coisas para ajudá-lo em sua jornada e o envia em seu caminho. Após cair em seu novo mundo, nosso herói descobre que não é mais um perdedor horrível. Ele verifica suas estatísticas e vê que realmente recebeu a bênção da deusa, mas decide manter isso em segredo para evitar problemas. Nosso garoto então começa a testar algumas de suas habilidades e fica encantado ao perceber que realmente está em um mundo de fantasia. Após usar seus poderes, Tcomi encontra um galho de árvore e usa sua habilidade de ferreiro para transformá-lo em uma lança, adquirindo a habilidade de marcenaria ao fazer isso. Em seguida, Tcomi utiliza sua habilidade de avaliação e descobre que há um tesouro de ervas nas proximidades. Depois de pegar muitas delas, ele percebe que não tem espaço suficiente em sua mochila. Felizmente, ele se lembra que Nolene lhe deu uma caixa de itens especial, feita especialmente para ele, que fornece armazenamento infinito. Nesse momento, um coelhinho pequeno pede ajuda a Tcomi, que se prepara para a batalha. Nosso valente guerreiro teme que o coelhinho possa ser carnívoro, mas precisa agir rapidamente. O coelhinho ataca, mas Tcomi rapidamente fura o monstro, ganhando a habilidade de esgrima. Ele fica chocado por um iniciante como ele ter vencido sua primeira batalha. Tcomi agora é um guerreiro de nível 1, mas fica em pânico porque não queria um trabalho de combate. O coelhinho explica que é de uma aldeia próxima e concorda alegremente em levar nosso herói até lá. Ela diz que ele deve levar o coelhinho, pois são deliciosos, então Tcomi o coloca em seu armazenamento. A criança fica maravilhada com as habilidades de Tcomi, mas fica chocada ao perceber que ele não deveria. Não deveria ter conseguido ver sua caixa de itens, pois ele disse que deveria ser escondida. Enquanto isso, no Império, 3 estudantes do antigo mundo de Tcomi tentam entender o que acabou de acontecer com eles. Uma mulher explica que eles são heróis e foram convocados para usar seus poderes para salvar este mundo. Ela se apresenta como a primeira imperatriz do Império Sidônia, chamada Elizabeth. Enquanto os meninos ficam encantados com seu rosto peculiar, a garota chamada Anne recebe a bênção da deusa em segredo. Uma mensagem a instrui a confiar em seus instintos, e a Anne logo percebe que Elizabeth não pode ser confiável. De volta ao nosso garoto, ele é agradecido pelos pais de Mdi por tê-la salvado. Tcomi recebe permissão para ficar na aldeia e fica radiante ao ouvir que há uma veia de minério nas proximidades. Isso significa que aquele lugar é um paraíso para artesãos como ele e um ferreiro chamado Bovan. Infelizmente, esta aldeia não tem uma pousada, mas Tcomi fica chocado quando Bovan diz que eles podem simplesmente construir uma casa para ele. Os aldeões começam a se preparar para a construção, e Tcomi surpreende a todos ao nivelar o terreno com mágica da terra, o que também lhe concede a habilidade de manipulação de materiais.
Takumi perde um pouco de energia, mas todos ainda ficam impressionados que ele pode usar mágica. Os outros então lhe dizem para não se preocupar, pois eles podem cuidar da construção da casa. Um tempo depois, Takumi se instala em seu novo lar e acredita suas habilidades em marcenaria, ferreiro e carpintaria por ter conseguido fazer alguns móveis bonitos. Takumi ainda não gosta de como o trabalho de guerreiro foi selecionado para ele, mas fica aliviado ao poder trocá-lo pelo que realmente queria, o trabalho de alquimista. Takumi, o alquimista, então se vira para uma mesa com algumas minas de minério de ferro, minério de prata e minério de cobre que ele extraiu mais cedo. Ele também possui minério de ferro mágico, que se diz estar imbuído de mana. Takumi se prepara para transformá-los em lingotes e lembra que geralmente é necessário um grande forno para isso. Felizmente, este é um mundo de fantasia e Takumi pode simplesmente usar magia. Ele fica encantado por finalmente poder fazer alquimia e começa a trabalhar. Ele explica que a alquimia é composta por 5 técnicas: decomposição, extração, pulverização, síntese e recomposição. É um processo exaustivo, mas Takumi está empolgado com todas as coisas que pode criar agora. Mais tarde naquela noite, Molly vai visitar nosso garoto, mas fica horrorizada ao descobrir que ele está quase sem vida. Após ser repreendido e se recuperar, Takumi volta a fazer alquimia sem tirar nenhuma pausa. A única vez que ele desacelerava era quando as meninas vinham verificar como ele estava. Takumi então usa os lingotes que fez para criar utensílios e outras ferramentas úteis. Após todo esse trabalho, seu nível de alquimista disparou para o nível 32. As coisas não pararam por aí, pois Takumi usou sua magia para ajudar Bovan a criar a melhor arma que ele já havia feito. Isso fez com que o trabalho de ferreiro de Takumi subisse para o nível 40. Em seguida, ele pediu ao pai de Mary algumas poções para que pudesse aprender a fazê-las. O pai de Mary concordou, desde que Takumi prometesse vender as poções para ele após aprender a produzi-las. Takumi agora mistura as ervas como um louco diabólico, mas percebe que a poção que ele faz é diferente da amostra que recebeu. Ele consegue sentir mana emanando dela e se pergunta se isso é porque usou magia da água em vez de água normal. Momentos depois, encontramos Takumi comendo uma planta aleatória e as coisas tomam um rumo doloroso. Felizmente, ele tem o feitiço de cura para se recuperar, e Takumi revela que comeu a planta venenosa de propósito. É a maneira mais rápida de ganhar resistência e aumentar sua habilidade de magia leve. É bastante difícil para seu corpo, mas ele encontra alívio ao saber que, pelo menos, não pode usar magia de purificação. No entanto, o alívio é breve, pois um gigante monstruoso aparece. A adaga e a lança de Takumi são inúteis contra a poderosa besta, que o lança para longe. Takumi está em uma situação realmente complicada, enquanto o monstro se prepara para outro ataque, então ele usa vários feitiços para se defender. Infelizmente, eles não funcionam, e Takumi tenta desesperadamente pensar em uma solução. Nesse momento, ele entra em pânico ao descobrir que outro monstro está tentando atacá-lo por trás. Acontece que a aranha está ferida, mas isso não a impede de proteger Takumi. Infelizmente, o pequeno paga o preço por distrair o monstro, e Takumi fica novamente sozinho para se defender. Ele entra em desespero, pois nada funcionou até agora, mas se lembra de que ainda tem uma última opção. A última alternativa de Takumi é tentar usar sua alquimia. Ele usa decomposição na besta e, felizmente, funciona, fazendo nosso garoto sair vitorioso. Takumi se arrasta até a aranha ferida para agradecê-la e fechar sua ferida. Ele se prepara para ir embora, mas fica chocado ao ganhar a habilidade de domar, e a aranha se torna seu animal de estimação. Takumi pergunta se a aranha quer acompanhá-lo em sua aventura, e o pequeno aceita felizmente. Takumi a nomeia de Maple e fica atônito quando ela evolui instantaneamente. Quando Takumi retorna à aldeia, todos ficam impressionados ao ver que ele derrotou um javali gigante. Eles ficam horrorizados ao perceber que Takumi está sendo atacado por uma aranha, mas ele explica que, na verdade, a domou. O que é mais impressionante é que monstros insetos nem deveriam estar na mesa. Enquanto todos festejam com o javali, o pai de Mary diz a Takumi que ele deveria ir para uma grande cidade e vender as partes restantes do monstro por muito dinheiro. Enquanto os rapazes assistem à celebração, eles reconhecem que sua pequena aldeia ficou muito mais animada desde que Takumi apareceu. No entanto, eles têm certeza de que Takumi está destinado a grandes coisas e não é o tipo de pessoa que ficaria em uma aldeia pequena. Em outro lugar, Nolene fica feliz ao ver que Takumi está indo bem em sua aventura.
Outra deusa se pergunta o que Nolene está planejando, pois ela concedeu a Takumi um corpo especial e até lhe deu sua bênção. Isso não é tudo, pois é revelado que Nolene também enviou Takumi um ano inteiro para o passado, antes de o Império ativar o feitiço de convocação. Nolene não está fazendo isso por um motivo específico, mas ela obviamente vê algo especial em nosso herói. Parte 2. Takumi repreende Maple por um motivo estranho. Acontece que, enquanto nosso herói estava dormindo, seu novo animal de estimação usou suas teias para prender Takumi. A pequena aranha se desculpa, mas aponta que Takumi tem estado muito ocupado, então ela estava se sentindo sozinha. Takumi reconhece que é sua culpa, pois tem se concentrado demais na fabricação de poções e em outros trabalhos. Ele se desculpa com Maple e promete tirar o dia de folga para poder brincar com ela. A pequena Maple não poderia estar mais feliz, mas o convidado de Takumi está apavorado. Takumi rapidamente garante a ele que Maple não está tentando devorá-lo vivo nem nada do tipo, mas Marta demonstra um interesse estranho pela seda de aranha de Maple. Momentos depois, Marta surpreende suas amigas com a roupa que fez usando a seda da aranha. Takumi não entende todo o alvoroço, então as garotas explicam que a seda de aranha é um item de luxo, extremamente difícil de encontrar, pois geralmente os nobres a compram toda. As meninas ficam extremamente felizes e todas agradecem a Maple. Marta pede à pequena produtora de seda que faça um fio com mais elasticidade, mas Takumi tenta explicar que Maple não entende ninguém além dele. Então, Marta tenta falar com ela como se fosse uma criança, e surpreendentemente isso funciona. Takumi não consegue acreditar que eles estão realmente se comunicando. Ele lembra Maple que eles deveriam brincar juntos, mas ela agora tem um novo propósito na vida e diz que está muito ocupada para brincar. Isso acaba sendo bom para Takumi, pois ele tem outras coisas a fazer e, pelo menos, seu animal de estimação está feliz. Takumi pensa em como já está nessa vila há um mês, mas quer ir para a cidade em breve para estudar alquimia e se tornar mais habilidoso. O único problema é que ele não sabe como contar isso. Todos sabem que ele quer partir, pois tem sido muito gentis com ele na forja. Vemos que Boban fez um conjunto de armadura para Takumi. Boban comenta que ele terá que reforçar as botas por causa de todas as chutes que Takumi gosta de dar, mas Takumi o lembra que não é um lutador, mas sim um produtor. Isso faz Boban rir, pois não existe um único produtor vivo que consiga simplesmente entrar em uma floresta e derrotar um gigante como Takumi fez. Nesse momento, Banga chega e diz que vai ser solitário sem Takumi. Takumi não faz ideia do que eles estão falando, mas acaba descobrindo que os rapazes sempre souberam que ele logo seguiria em frente. Para que seu trabalho de produção cresça, ele precisa ir para a cidade, onde a demanda será maior e haverá um suprimento mais confiável de materiais. Acontece que um comerciante de Bolton City virá na próxima semana, e os rapazes já organizaram para que Takumi viaje em sua carruagem. Eles compreendem completamente como Takumi se sente, então nosso herói os agradece por tudo. Depois, Takumi vai encontrar Marta, que está carregando algumas vísceras de coelho. Aparentemente, elas são a parte mais deliciosa, mas precisam ser processadas adequadamente para remover doenças e parasitas. Infelizmente, eles não têm as ferramentas para isso, então as vísceras terão que ser jogadas fora. Felizmente, nosso garoto tem algumas habilidades e explica que pode usar magia de purificação. Takumi rapidamente purifica as vísceras, que tinham uma aparência nojenta, e explica que agora estão seguras para comer. Marta fica impressionada ao ver que ele pode usar magia da luz e agradece a ele, pois agora as vísceras de coelho não vão mais para o lixo. No entanto, ela avisa Takumi que seria melhor se ele nunca mostrasse aquela magia que acabou de usar para ninguém. Acontece que apenas algumas poucas pessoas em todo o mundo conseguem usar magia da luz, é tão rara que aqueles com habilidade suficiente podem viver disso. Felizmente, ninguém nesta vila dirá nada, mas não seria seguro mostrar isso para alguém fora da vila. Depois disso, Takumi passou a semana seguinte investindo todo o seu poder no desenvolvimento da vila. Ele passou a se importar muito com os moradores e quer tornar a vila o mais segura possível para eles viverem. Também deseja tornar a vida deles mais conveniente e retribuir tudo o que fizeram por ele. Ele consegue isso substituindo a parede de madeira da vila por uma de pedra e usando sua alquimia para fazer torneiras para todos os barris. No final da semana, o comerciante fica chocado ao ver quanto a vila foi melhorada. Takumi é apresentado ao comerciante chamado Papik, que explica que possui uma empresa de comércio na cidade. Takumi está pronto para se despedir, mas primeiro explica a Banga que terminou mais poções.
Papik fica impressionado ao ver isso e Takumi revela que fez a entrega de 100 poções iguais na casa de Banga. Takumi quer garantir que haja o suficiente para toda a vila e pede que sejam distribuídas para todos, caso algo aconteça. O comerciante fica absolutamente chocado com o que vê e Takumi confirma que é uma poção de cura que ele mesmo fez. Papik quase perde o juízo de incredulidade e dá uma olhada bem de perto na poção. Nesse momento, os outros moradores da vila chegam para se despedir, e Molly se despede da Maple adormecida. Martha entrega a Takumi um casaco bonito e revela que todas as mulheres fez isso para ele, pois é para isso que usam os fios da Maple. Ele diz que vai valorizar isso para sempre. Takumi fica emocionado ao agradecer a todos por serem tão gentis com ele e se despede enquanto todos acenam. Takumi pensa sobre como este foi o primeiro lugar em que viveu em seu novo mundo e sempre o considerará sua cidade natal. Os novos amigos de Takumi ficam tocados com o quanto os moradores se importam com ele e se apresentam. Riel é o ruivo, Bogar é o moreno e Helf é o loiro. Juntos, eles formam o grupo de aventureiros de Hank conhecido como Dente de Leão. Eles estão servindo como guarda-costas para Papik, mas estão entediados porque essa área é bem pacífica. Eles não se importariam se alguns monstros aparecessem, mas Takumi pensa exatamente o contrário. Os rapazes se perguntam por que Takumi está segurando tão firmemente sua bolsa, e ele revela que sua aranha de estimação, a aranha assassina, está dentro. Os caras ficam aterrorizados, mas Riel ainda quer dar uma espiada. Ele tenta chamar Maple, mas Takumi fica chocado quando Maple acerta Riel na cara. Ele culpa Riel pelo que aconteceu e se pergunta se o incidente fará com que Maple tenha medo dos humanos. Felizmente, não é o caso, já que ela começou a gostar de Bogar. Afinal, Bogar é pai, então não é surpresa. Nesse momento, Papik chama Takumi e pergunta se ele estaria disposto a vender algumas de suas poções. Justo então, a carruagem para de repente e os rapazes se perguntam se um monstro apareceu. Takumi fica horrorizado ao ver um grande grupo de goblins, mas os caras dizem para ele não se preocupar. Papik também tenta assegurar que não é nada demais, mas ele está aterrorizado. Os rapazes então mostram sua habilidade ao eliminar rapidamente os goblins. Alguns goblins até tentam atacar a carruagem, mas Bariel os derruba. Depois de pegar as pedras mágicas das bestas, o restante da viagem foi tranquila. 3 dias depois, eles chegam à cidade. Takumi foi à guilda dos aventureiros com o Dente de Leão, que ia relatar o sucesso de sua missão de escolta. Takumi também precisava se registrar na guilda para ficar na cidade e registrar Maple como sua pet. Ele esperava se registrar em uma guilda de alquimistas, mas a cidade não tem uma. Hans, o recepcionista, explica que ainda é útil se registrar na guilda dos aventureiros, pois assim ele pode usar o cartão da guilda como identificação. Desde que ele faça uma missão simples todo mês, o cartão não vai expirar. No final, Takumi decidiu se registrar na guilda dos aventureiros e registrou Maple como sua pet. Mais tarde, Takumi explica a Papik que tem 100 poções. Papik oferece 10 pratas por cada poção de cura e de estamina, e 50 pratas por cada poção de mana. Isso é uma quantia enorme de dinheiro para Takumi, já que equivale a cerca de 7 milhões de ienes em seu antigo mundo. Estranhamente, Papik até pede desculpas por oferecer tão pouco e explica que está fazendo isso apenas porque Takumi ainda não fez um nome para si mesmo. Tudo isso parece bom demais para ser verdade, então Takumi se pergunta se o comerciante tem alguma intenção oculta, mas Papik não parece ser o tipo de pessoa que engana os outros. Justo então, Papik muda de assunto e pergunta a Takumi sobre sua situação de moradia. Ele sabe que Takumi planeja se estabelecer como produtor, então recomenda que ele encontre uma casa com um ateliê. Takumi não tem economias suficientes para comprar uma casa, mas Papik revela que, se ele estiver disposto a alugar, sua empresa pode recomendar um lugar. As coisas estão se movendo rápido demais para Takumi, mas Papik já chamou alguém para mostrar a ele. A casa para alugar deixa Takumi atordoado ao ver que o lugar é uma mansão. Ele é informado de que o aluguel é de €1,50 pratas por mês, um valor muito mais baixo do que ele esperava. Isso faz se perguntar se a casa é assombrada. Takumi conseguiria pagar o aluguel com o dinheiro da venda de suas poções para Papik, e o lugar ainda tem um galpão para seu ateliê. Takumi diz a Maple que este será seu novo lar e concorda em alugar o enorme espaço. Enquanto caminham pela cidade, Takumi não consegue deixar de se perguntar sobre o estranho odor que sente desde sua chegada. Ele descobre que vem dos esgotos. Os nobres usam dispositivos mágicos de purificação para tratar o esgoto de suas mansões, mas o resto da cidade não tem.
Esses dispositivos mágicos precisam ser escavados de masmorras ou ruínas antigas, então são caros. A cidade não pode arcar com isso, e Takumi não consegue acreditar que não purificam os esgotos de jeito nenhum. Ele é informado de que sacerdotes são contratados para purificá-los periodicamente, mas, na maior parte do tempo, as pessoas apenas têm que aguentar. No dia seguinte, Takumi e Maple se mudam para seu novo lar. Nosso herói atencioso já tinha planos para reparar as muralhas externas da cidade, mas isso terá que esperar, pois ele tem algo mais importante em que trabalhar, algo que pode significar vida ou morte. Depois de misturar um pouco de argila com quartzo, Takumi usa magia para moldar o que está criando. Em seguida, ele usa magia de fogo para aquecer o objeto e ajustar a temperatura. Depois, ele utiliza magia de espaço-tempo para encurtar o tempo necessário para assar. É um processo difícil, e Takumi precisa até estabilizar seu projeto usando alquimia. Todos os seus esforços resultam exatamente no que ele queria, e ele sobe de nível em várias habilidades, além de avançar em sua profissão de alquimista. Depois, Takumi está exausto, mas tudo valeu a pena. Acontece que seu projeto de vida ou morte era, na verdade, fazer um banheiro. Justo então, Takumi ouve um grito aterrorizante e fica chocado ao descobrir que Maple capturou um intruso. Para sua surpresa, é Papik, mas Maple diz que estava apenas se divertindo com ele. Takumi comenta que apenas crianças se divertiriam com isso, mas Papik, surpreendentemente, acha sua captura muito reconfortante. Depois de ser libertado, Papik pede para usar o banheiro. Ele fica pasmo com o que encontra, e Takumi precisa explicar o que é um vaso sanitário. Mas isso não é tudo, o alquimista também anexou um dispositivo mágico a ele. Após usar o banheiro, o vaso sanitário utiliza a purificação para transformar os resíduos em água limpa e uma pequena quantidade de material inorgânico. Isso faz Papik se perguntar se Takumi tem aptidão para a magia da luz, mas nosso garoto se lembra do que Marta disse, ele precisa manter isso em segredo. Então, ele implora para Papik não contar a ninguém. Papik promete não dizer nada, mas pede a Takumi que faça pelo menos mais 100 vasos sanitários. Isso seria muito trabalho, mas Takumi acredita que pode fazer isso se tiver os materiais. Papik está certo de que Takumi vai precisar de uma mão amiga, o que é bom, pois nosso garoto estava planejando contratar alguém eventualmente. No entanto, Papik tem outra ideia em mente. Ele recomenda formar um contrato com um escravo, considerando os talentos de Takumi. Papik acredita que ele deveria contratar um escravo vinculado ao segredo por magia, que também poderia servir como proteção e gerenciar a mansão. Takumi fica atordoado e se pergunta por que precisaria de proteção. Papik explica que Takumi tem aptidão para a magia da luz, e isso significa que ele é considerado escolhido por Deus, pelo menos, é isso que dizem. Igreja da Luz Divina, a igreja captura qualquer um com aptidão para a magia da luz e lucra explorando sua magia de cura. Certamente, eles não iriam ignorar a magia da luz utilizada pelos vasos sanitários de Takumi. Takumi, é claro, se pergunta se é uma boa ideia fazer 100 deles, mas Papik tem uma ideia. Existe uma maneira de fazê-los e ele sabe o quão importante é que ninguém saiba que Takumi está por trás disso. O primeiro passo é garantir que Takumi consiga um escravo. No entanto, Takumi é contra o uso de escravos. Papik não consegue entender muito bem, mas Takumi prefere fazer tudo sozinho se essas forem suas únicas opções. É uma tarefa e tanto, então Papik não acha que seja possível. Eles são interrompidos quando o cartão de guilda de Takumi começa a brilhar. É uma mensagem lembrando Takumi de que ele deve completar uma missão para manter sua inscrição. É solicitado que ele vá à guilda dos aventureiros antes do prazo, e Takumi percebe que realmente precisa de algumas mãos extras. Papik conhece o lugar perfeito e leva Takumi até a companhia Mullen, o comerciante de escravos mais confiável da cidade. Papik diz a ele para esperar na entrada da empresa enquanto se prepara para uma reunião, mas nosso garoto acaba se perdendo em um jardim. Lá, ele encontra uma garota que não consegue deixar de olhar. Essa garota, fria, lhe diz para ir para casa, e Takumi fica atordoado. Parte 3. Takumi explica a si mesmo que é relutante em formar um contrato de escravidão, mas o proprietário consegue entender. Ele explica que contratar um escravo é algo que simplesmente não se fazia na terra onde nasceu. O proprietário concorda que formar um contrato com um escravo os ligaria ao seu serviço, mas as coisas funcionam de maneira um pouco diferente no reino de Barula. Lá, os direitos dos escravos são realmente protegidos e as regras são bem claras. O proprietário se compromete a honrar os direitos gerais do escravo e a fornecer comida, roupas e abrigo.
Ambas as partes estão proibidas de causar dano uma à outra, e forçar um escravo a realizar ações não descritas no contrato é proibido. Quanto aos escravos, eles não podem compartilhar informações sobre seus proprietários com outras pessoas. Isso é bem diferente do que Takumi esperava, e Vula explica sobre um tipo diferente de contratos. Aqueles que se tornam escravos devido a dívidas formam um contrato que dura até que suas dívidas sejam pagas. Criminosos podem aceitar um contrato para se reabilitar e garantir um meio de subsistência. Prisioneiros de guerra podem aceitar um contrato para conseguir um lugar para viver. Também há contratos formados com aqueles que foram atacados e capturados por ladrões ou bandidos que os forçam ilegalmente à escravidão. Pet explica que Takumi preferiria ter um dos escravos de guerra, pois eles não podem ser libertados sem a permissão de seu mestre. O proprietário curioso se pergunta por quê, e Pet simplesmente explica que Takumi é um produtor com habilidades e talentos que outros não conseguem imitar. Ela quer ouvir o que ele tem a dizer, então ele declara que gostaria de poder se concentrar em seu trabalho o máximo possível. O problema é que ele também precisa cumprir missões para a Guilda dos Aventureiros e está lutando para gerenciar seus assuntos diários, por isso precisa de alguém que possa cuidar da mansão e ajudar com todas as tarefas domésticas. Ele também possui muitas habilidades que devem ser mantidas em sigilo, pois não pode garantir que problemas não o encontrarão. Além disso, provavelmente terá que se aventurar em lugares perigosos para coletar materiais. Além de protegê-lo, Takumi gostaria de alguém que pudesse lutar e acompanhá-lo durante suas viagens. Isso faz sentido para Mulan, mas ela determina que ele precisará de 2 escravas. Uma garota chamada Maria é chamada, e Mulan explica que ela foi sequestrada por bandidos quando era muito jovem e não tem mais família. Ela foi treinada em leitura, escrita e tarefas gerais de casa. Takumi descreve como é a mansão, incluindo quantos cômodos existem, e Maria se mostra confiante de que pode ajudar. Maria se sente capaz de lidar com tudo sozinha. Ela percebe algo no comportamento de Takumi, que diz que isso se deve à aparência dela. Alguém como ela provavelmente tem muitos pretendentes, então ele se pergunta por que ela ainda está disponível. Maria fica envergonhada com o elogio e explica que só consegue fazer tarefas gerais de casa. Takumi diz que é exatamente o que ele precisa, mas Maria sente a necessidade de esclarecer que só pode fazer isso e se recusa a desenvolver mais o assunto. Takumi fica um pouco constrangido e deixa claro que não precisará disso dela. Maria o questiona novamente, apenas para ter certeza, e Takumi confirma que seria errado pedir algo assim. Maria fica satisfeita com tudo e concorda em formar um contrato com Takumi. Quanto à próxima escrava, Mulan pede desculpas, pois não tem escravas de guerra no momento. Maria lembra que há alguém chamada Sofia, mas Mulan a interrompe, pedindo para não se intrometer, e a manda se preparar antes de sair. Takumi fica curioso sobre essa outra pessoa, mas Mulan explica que Sofia tem problemas. Isso o deixa ainda mais interessado, mas Mulan diz que entrará em contato com ele quando encontrarem alguém que atenda aos seus critérios. Takumi a interrompe, perguntando se pode conhecer essa garota. Ele não sabe exatamente por quê, mas supõe que pode ter a ver com sua habilidade de intuição. Ele sente uma forte vontade de não desistir, e a expressão de Maria era muito séria ao mencionar Sofia. Takumi é levado ao quarto de Sofia, e Mulan explica que ela foi capturada durante uma guerra há 50 anos. Isso foi há muito tempo, mas o motivo é que Sofia é de uma nação de elfos. Por vários motivos, ela ainda não formou um contrato com ninguém. Primeiro, ela tem uma grande cicatriz na orelha esquerda, além de que sua mão direita e perna esquerda têm movimentos limitados. Não são limitações que afetam sua vida diária, mas comprometem sua capacidade de lutar efetivamente. O pior, no entanto, é que a magia elemental e a magia de Sprite, que são únicas dos elfos, foram seladas. É muito provável que uma maldição tenha sido colocada sobre ela. Todos esses são defeitos fatais para uma combatente principal, mas Takumi ainda gostaria de falar com ela sós. Mulan permite, mas Sofia fica atordoada. Takumi se apresenta educadamente, mas Sofia é muito fria e diz que não será útil para ele. Nesse momento, Takumi fica agitado e pede desculpas enquanto segura o rosto dela. Normalmente, ele não gosta de espiar o status das outras pessoas, mas não vê outra saída e usa sua habilidade de avaliação. Takumi fica atordoado ao descobrir que Sofia é incrivelmente forte. Se ele conseguir curar as limitações em seus membros e desfazer a maldição, ela se tornará um ativo de combate imediato. Mulan retorna e pergunta o que ele pensa, e Takumi declara que quer formar um contrato com Sofia. Ela o lembra de que não consegue nem lutar,
mas Takumi diz que ele apenas precisará resolver a razão disso. Ambas as garotas ficam surpresas, não acreditando que Takumi pode fazer algo sobre os problemas que prenderam Sofia por mais de 50 anos. Takumi está confiante de que pode, e está quase no nível em que conseguirá fazer isso. Mulan fica muito intrigada e declara que irá entregar Sofia a ele. Isso deixa Sofia extremamente irritada, então Takumi pede que ela seja honesta e lhe diga se está incomodada com ele. Sofia não admite isso e simplesmente diz que não há razão para perguntar a uma escrava o que ela quer. Momentos depois, toda a papelada está pronta, e Maria chega para agradecer a Takumi por contratar Sofia. A parte mágica do contrato é a próxima, e quando termina, o acordo está feito. Maria promete trabalhar duro para que Takumi a mantenha por muitos anos, e até Sofia o agradece por tê-la. Takumi declara que o prazer é todo dele, mas Sofia diz que ele não precisa ser tão educado. Takumi então as leva para sua casa, onde é recebido por Maple. Sofia teme que a aranha esteja o matando, mas Takumi revela que é seu animal de estimação. Isso surpreende as garotas, pois nunca ouviram falar de uma aranha assassina como animal de estimação. Elas ficam ainda mais atordoadas quando Takumi revela que cada uma terá seu próprio quarto. Ele também tem um banho muito grande para elas usarem, mas as garotas acham que ele deve ir primeiro. Takumi diz que não é um problema, pois instalou um dispositivo mágico no banho que mantém a água sempre limpa, então não importa quem vai primeiro. Maria fica surpresa ao ver que Mulan concordou em deixar Sofia ir, não importa quanto alguém oferecesse, ela sempre rejeitava porque queria manter Sofia. No entanto, por algum motivo, Mulan reconheceu Takumi. Maria não poderia estar mais feliz por ambas, mas algo está incomodando Sofia. Ela deu uma olhada no contrato que Mulan preparou e a maioria das entradas de Takumi estavam em branco, até mesmo seu local de nascimento e sua linhagem. Ela pensa que Takumi está escondendo sua verdadeira identidade e teme qual pode ser a razão. Um tempo depois, Maria fica horrorizada ao ver que Takumi fez o jantar. Ela é extremamente crítica consigo mesma e se chama de roupa de banheiro. Takumi pede desculpas e diz que só fez isso porque era seu primeiro dia. Ela implora para que ele a deixe fazer. Takumi promete a Maria que ela pode fazer outras tarefas amanhã. Sofia aponta que é considerado rude para escravas comerem com seus mestres, mas ele não se importa e pergunta se elas estariam dispostas a se juntar a ele. Ele também não quer que elas o chamem de mestre, então as garotas concordam em serem formais. Na empresa de comércio de Peck entrega a Takumi os itens que ele pediu, embrulhados com cuidado, pois são delicados e valiosos. Takumi promete ter cuidado com eles. No caminho de volta para casa, ele vê uma igreja que nunca havia notado antes. Dentro, ele vê uma estátua de Nolene, a deusa que o trouxe a este mundo. Ele se pergunta por que ela falou mal de Sidônia quando o convocou pela primeira vez. Surpreendentemente, ela o teleporta para explicar o motivo. Takumi fica chocado, e Nolene explica que ela atendeu suas orações e decidiu chamá-lo. Quanto à sua pergunta, Nolene diz que não tem nada a ver com Sidônia e a Igreja da Luz Divina. Existem duas religiões neste mundo, a Igreja da Criação, que sempre adorou Noan desde o início, e a Igreja da Luz Divina, que foi criada depois, junto com seu Deus, que segundo Nolene, não existe. Após a fundação do Santo Império de Sidônia, eles usaram força para espalhar rapidamente a influência da Igreja da Luz Divina, chegando até se opor à Igreja da Criação. Nolene se recusa a interferir nos assuntos mesquinhos da humanidade, então Sidônia conseguiu ativar seu feitiço de convocação de outros mundos, o que levou à convocação acidental de Takumi. Nolene não gosta que ele mencione erros do passado e responde que é por isso que lhe deu sua super bênção. Essa bênção durará para sempre, mas ela tem um aviso: à medida que ele expande seu mundo, a parte da bênção que o ajudou a crescer e conhecer pessoas se desfará. Em resumo, seu tutorial para iniciantes estará acabado. Takumi perceberá que tudo parecia estar indo bem demais, ele conheceu muitas pessoas legais e esteve em ótimos lugares, tudo isso por causa da bênção dela. A partir de agora, as coisas não serão tão fáceis. Nolene o adverte a ter cuidado, e cabe a Takumi decidir como as coisas se desenrolarão a partir daqui. Mas ele está pronto. Um ano no futuro, no Santo Império de Sidônia, o rei é informado de que os heróis que convocaram estão atualmente em treinamento. Foi um grande esforço para eles convocar os 3 heróis, então o rei precisa que eles sejam muito fortes. Os heróis estavam hesitantes no começo, mas Elizabeth conseguiu convencê-los a sair. Do lado de fora, observamos os heróis convocados treinando. Akira e Yamato estão se enfrentando com alguns caras,
mas os treinadores não estão impressionados. Isso faz Yamato ter uma lembrança do antigo mundo, onde ele era o favorito para ganhar um torneio de karatê, mas acabou falhando e até perdeu para um calouro. Movido por esse fracasso, Yamato intensifica ainda mais o sparring. Aka não está interessado em realizar atos de violência, mas Elizabeth aparece para explicar que precisa treinar, é a única maneira de ganhar a força necessária para salvar este mundo. Akira então demonstra um comportamento submisso ao prometer proteger Elizabeth a qualquer custo, mas Akan percebe que ela é muito perigosa. Voltando um ano no tempo, nosso herói chega em casa ao entardecer. Antes que Sofia possa ajudar a pegar suas coisas, Takumi se apressa em colocar seu pacote misterioso em sua caixa de itens. Isso, é claro, não ajuda nas suspeitas de Sofia, e Takumi diz que vai se trancar em sua oficina por algumas horas. Ele avisa que eles terão que jantar sem ele, mas Sofia ainda está chocada com o que viu. O pacote que ele tinha estava embrulhado em papel mágico, o que a faz se perguntar o que ele está escondendo. Mais tarde, ela decide ver o que ele está fazendo em sua oficina e fica horrorizada ao ouvi-lo falando sozinho como um psicopata. Ele parece realmente animado com algo, e ela treme de terror ao vê-lo se cortando. Takumi usa um feitiço de cura para se consertar, mas percebe quão louco isso é. Infelizmente, é a única maneira de aumentar suas habilidades rapidamente. Ele pensa em como Maria fez algo cruel mais cedo, o que o leva a Sofia a entrar sem aviso. Ela exige, com raiva, saber o que ele planeja fazer com Maria e promete se vingar se ele a machucar. Takumi não tem ideia do que ela está falando, e sua habilidade mostra que Sofia está sofrendo de extrema exaustão. Também revela que suas mãos estão machucadas, então ele decide começar por aí. Ele usa um feitiço de cura nela, e mesmo sendo uma ferida leve, a maldição sobre ela torna a cura muito difícil. No entanto, Takumi consegue curar a mão dela e até sobe de nível enquanto ela se recupera. Maria explica que Sofia está exausta há muito tempo, sempre que algo a faz correr, ela acaba ficando muito cansada, provavelmente por causa da maldição. Então, Takumi começa a trabalhar. Ele inicia com uma habilidade chamada Dispel e usa um feitiço de cura extra em seguida. Maria observa, maravilhada, enquanto Takumi até conserta sua orelha cortada. Mais tarde, Sofia acorda e se sente muito melhor em comparação a antes. Ela diz a Maria para correr por sua vida, porque seu mestre psicopata está na pessoa que Maria pensa que é. Maria concorda completamente, mas só porque Takumi é melhor do que ela poderia imaginar. Sofia teme que Takumi a tenha machucado, mas Maria apenas a tranquiliza e mostra a Sofia sua orelha consertada. O coração de Sofia começa a disparar ao sentir sua magia novamente, e Maria revela que ela foi completamente curada. Depois que Maria explica tudo, Sofia vai ver Takumi. Ele percebe que precisa esclarecer as coisas, então lembra a ela que havia dito que precisava de mais um nível em sua habilidade de magia leve para desfazer a maldição que pesava sobre ela. Além disso, o líquido em que ele mergulhou a faca foi extraído de uma erva altamente venenosa que ele conseguiu de Papik. Ele estava usando isso para aumentar seu nível, aplicando repetidamente na ferida e lançando o feitiço de cura. Finalmente, curar sua exaustão o fez subir de nível o suficiente para usar a habilidade de cura extra. Sofia menciona como ele disse que Maria era cruel, mas isso foi apenas porque ela jogou algumas coisas fora acidentalmente. Ela se pergunta por que ele estava fazendo todas aquelas coisas perigosas, e Takumi a lembra que havia prometido cuidar de tudo. Sofia começa a chorar ao perceber que ele fez tudo isso por ela, e Takumi se desculpa desesperadamente. Ela diz que não é necessário, no entanto, e jura sua lealdade vitalícia a ele. Takumi diz que é bom tê-la ao seu lado, e eles compartilham um momento bonito. Vemos que Nolenius está observando e verifica o que está acontecendo. Parte 4. Na biblioteca inteira, ele só pode se perguntar por que a alquimia morreu tanto, já que a maneira como funciona é tão simples. Ele rapidamente percebe que é porque a alquimia vem de uma civilização mágica antiga e poucas pessoas podem lê-la. Takumi, por outro lado, recebeu a bênção da deusa, o que lhe permitiu entender vários idiomas. De volta para casa, Maria admira como viu Sofia e Takumi de mãos dadas na noite anterior. Era como um cavaleiro jurando proteger uma princesa, mas Tomi é a princesa na imaginação de Maria. Mais tarde, Tomi termina a produção em massa de todos os banheiros, então é hora de fazer uma pausa. Ele planeja continuar produzindo coisas, mas também quer fazer uma jornada sempre que sentir vontade. Takumi quer encontrar materiais e comer refeições únicas de certos lugares. Ele quer ver lugares bonitos, explorar ruínas e se divertir enquanto faz isso. Claro, Sofia o acompanhará,
então Maria ficará tomando conta do forte. Maple também irá, então isso deixaria Maria sozinha. Ela se pergunta se poderia ir também, mas Tommy realmente precisa de alguém para cuidar da casa. Maria não consegue nem imaginar esse futuro horrível, comparando-o a um banheiro sendo deixado sozinho e isolado em um deserto ardente. Nesse momento, Takumi percebe que ficaria preocupado em deixar Maria sozinha. Para piorar as coisas, ela lhe dá os olhos tristes de um cachorrinho. Nosso garoto Takumi verifica as estatísticas dela e fica surpreso ao descobrir que são bastante boas, e Maria é, na verdade, uma batalhadora. Takumi começa a aceitar a ideia de levá-la junto, e Sofia concorda que ele deve deixá-la ir. Sofia tem certeza de que pode ensinar magia e como lutar para Maria. Takumi finalmente decide levá-la junto, e Maria concorda em treinar com ele e Sofia. Mais tarde, Takumi diz que é hora de fazer armas e armaduras para as duas garotas. Sofia gostaria de uma longa espada e uma lança de cerca de 2,5 metros. Ela quer um arco longo para ataques à distância e também algumas facas. Sua lista continua e continua, mas isso é esperado de uma guerreira. Maria, por outro lado, foi treinada para usar lâminas curtas, então qualquer espada curta ou faca serve. Sofia acha que adicionar uma lança ao arsenal de Maria ajudará a lutar contra monstros, e ela até promete ensinar Maria a usá-la. Takumi começa a trabalhar e explica que um lingote de aço mágico deve funcionar para os materiais. Então, assistimos enquanto Sofia detalha como Maria deve manusear uma lança. Depois de um tempo, Takumi está exausto, porque ele terminou de criar as armas e subiu de nível bastante. Para dar um toque personalizado, Takumi coloca um design de asa nas armas de Sofia e um design de chama nas de Maria. Com as lâminas prontas, é hora de lançar os aprimoramentos de ataque e auto-reparo. Quanto às lâminas curtas de Maria, Takumi desmaia ao imaginar como ela terá que usá-las na perna. Maria fica um pouco desconfortável ao sentir uma sensação estranha na perna. Takumi precisa fazer suas armaduras a seguir, mas terá que tirar suas medidas. Pedir para elas não é uma opção para ele, mas, felizmente, nosso garoto está preparado. Takumi fez bonecas de Sofia e Maria com a ajuda de sua habilidade de avaliação. As bonecas são um pouco escandalosas, mas é hora de trabalhar. Ele planeja usar os chifres do javali que derrotou para as partes mais fortes da armadura e fará o tecido usando os fios de maple. A funcionalidade é importante para o design, mas ele também quer que fique bonito. Um tempo depois, Takumi termina e as garotas adoram suas novas armaduras. Elas se sentem realmente naturais e é muito fácil se mover com elas. As garotas se perguntam como Takumi conseguiu ajustar tão perfeitamente seus tamanhos e ele deve impedir que Maple revele seu segredo. Ele muda o assunto para as armas que fez e as garotas ficam impressionadas com sua habilidade. Os itens finais que ele tem para elas são alguns anéis que as ajudarão ao lançar magia. Eles estão imbuídos de mana, então as garotas percebem o quanto de esforço Takumi colocou na criação de seus itens. Takumi diz que não é grande coisa, pois também serviu como treinamento para suas habilidades de produção. Graças a todo o trabalho, ele conseguiu obter magia de gelo e magia de relâmpago. As garotas colocam seus anéis e agradecem a Takumi por tudo. Depois, elas se registram como aventureiras e recebem o rank H. Takumi registra os três como um grupo e é lembrado de que deve completar uma missão da guilda para manter seu cartão de guilda atualizado. Takumi analisa o quadro de missões para missões de rank H, mas Sofia aponta algo. Se escolherem missões de rank tão baixo, Takumi não ganhará pontos. Isso não importa para Takumi, porque ele nem está tentando subir de rank na guilda. Nesse momento, alguns bandidos dizem às garotas que podem mostrar um tempo melhor do que Takumi. Os caras nojentos tentam convencer as garotas a abandonar o homem fraco com quem estão, mas Takumi dá um passo à frente. O grandão não gosta muito disso e Takumi calmamente diz a Sofia que ele cuidará disso. No entanto, lá no fundo, Takumi está realmente apavorado. Essas garotas são suas preciosas amigas, então ele não pode simplesmente ficar quieto. Takumi chama o grandalhão de rude, mas isso só o deixa mais irritado. O gigante tenta socar Takumi em resposta, mas Takumi se protege e o bandido acaba levando todo o dano. Ninguém consegue entender o que aconteceu, mas vemos que Takumi usou uma de suas habilidades. Os outros bandidos querem vingança, mas alguém chega para interromper a confusão. As garotas vêm em defesa de Takumi, explicando que o grandalhão atacou primeiro, mas o mestre da guilda só vê o gigante ferido. Felizmente, a recepcionista viu tudo e confirma que Takumi não fez nada de errado. Baraki ordena que o grandalhão seja curado e pede para Takumi ir com ele.
Baraki quer saber como Takumi fez o que fez e explica que a guilda não divulga nenhuma informação pessoal. Takumi não quer dizer, mas a recepcionista sente o uso de mana e se pergunta se Takumi usou magia. Takumi fica surpreso que a recepcionista conseguiu sentir vestígios residuais e determina que a habilidade de percepção mágica dela deve ser muito alta. Takumi então revela que na verdade não lançou magia nos caras, ele simplesmente retirou um pouco de carvão de sua caixa de itens e revestiu seu corpo superior com ele. Não parecia carvão, então Takumi explica que na verdade o sintetizou em diamante. Isso faz a recepcionista perceber que Takumi é um alquimista, mas é incrível como ele conseguiu usar seu poder tão rapidamente. Isso, junto com o fato de que o grupo de Takumi é composto por mulheres tão belas, faz Baraki pensar que eles deveriam promovê-lo imediatamente para o rank D. Baraki concorda, pois isso significa que menos bandidos tentarão mexer com ele. As garotas se registraram hoje, então Takumi não quer apressá-las. A recepcionista da guilda tem uma ideia e oferece selecionar algumas missões para que eles subam de rank mais rápido. Sofia acha que é uma boa ideia, pois jurou proteger Takumi com sua vida, então melhorar suas habilidades e rank será útil. As garotas concordam, então a recepcionista mostra-lhes as missões, uma missão para exterminar goblins, uma missão para exterminar kalos e uma missão para coletar ervas. Na primeira missão, Maple serve como batedora e revela que há 4 goblins nas proximidades. Sofia instantaneamente elimina 2 deles e o restante do time trabalha junto para eliminar os outros 2 goblins. Todas as 3 missões eram de rank G e as recompensas são 5 ou 6 moedas de prata. Acontece que nosso grupo de heróis tem lutado contra muitos monstros e é até estranho quantos goblins e cobaltos têm aparecido. Vendo que eles eliminaram o suficiente para completar suas missões, isso faz Sofia se perguntar se há uma base de monstros nas proximidades, onde pode até haver um general entre eles. Generais goblins são monstros de rank C e dizem que é necessário pelo menos 5 grupos de rank D ou superior para exterminar uma base liderada por um general. Takumi aponta que eles nem estão perto de cumprir os critérios, mas Sofia já está tendo ideias. Ela tem certeza de que, com sua magia de espíritos, a magia elemental de Takumi e a magia da terra de Maria, eles podem usar um ataque em área para diminuir o número de inimigos. Depois disso, terão uma chance muito melhor de acabar com a base. Takumi não está ansioso por isso, mas Sofia está em modo de batalha e Maria está animada para ir também. Nesse momento, Maple tem algo a dizer e Takumi se pergunta se ela está ferida. Ele fica surpreso quando Maple revela que está prestes a evoluir novamente. Takumi a envia para algum lugar para descansar, mas as garotas ficam impressionadas ao ver que ele acabou de usar um bolso dimensional. Takumi diz casualmente que conseguiu criá-lo quando sua magia de espaço-tempo alcançou o nível 3, mas as garotas nunca tinham visto isso antes. Eventualmente, eles encontram a base dos goblins, mas Takumi se pergunta se isso é realmente uma boa ideia. A deusa da batalha Sofia já passou do ponto de não retorno e diz que este é o momento perfeito para o ataque em área, pois os monstros estão agrupados. Os 3 combinam 3 tipos de magia e uma boa parte da base é derrotada. Takumi comemora, mas Sofia diz que ainda não terminaram. O General Goblin e o Cavaleiro Goblin ainda estão lá e são ambas espécies avançadas. Takumi não tem escolha a não ser se defender contra o General e ele aprimora muitas habilidades de batalha ao fazê-lo. Takumi então dá o seu melhor e lança um ataque de fogo. Um tempo depois, Hans fica chocado ao ver que eles completaram todas as 3 missões em apenas meio-dia. A recepcionista nervosa os leva de volta a Baraki novamente e Baraki aponta que normalmente é necessário uma equipe de exterminação com vários membros de rank D ou superior para fazer o que eles fizeram. Baraki não pode acreditar na casualidade deles, mas Maple o surpreende ao revelar como ela ficou após evoluir. As garotas ficam encantadas com o quão fofa ela é e não conseguem acreditar que Maple pode falar agora. Antes que Hans vá preparar a recompensa deles, ele revela que Takumi agora está no rank E e as garotas estão no rank F. Mais tarde, Maria pede a Takumi um pedaço de tecido. Ele diz para ela pedir a Maple para fazer, mas Maria diz que as coisas dela são de qualidade muito alta para o que ela quer. Ela revela que só quer fazer algumas roupas íntimas para ela e Sofia e mostra seu plano a Takumi. Ele diz a ela que ela entendeu tudo errado e esboça como as roupas íntimas de verdade deveriam ser. Maria se ofende, então Takumi rapidamente retira seu pedido de ilustração. Maple então revela que Takumi tem um visitante, é o Papik, mas Takumi não entende porque ele está inconsciente. Maple revela que ele desmaiou depois de ver sua transformação, então ela simplesmente o jogou neste quarto.
Papik revela que o senhor da cidade de Bolton quer se encontrar com Takumi. Takumi fica surpreso e Papik acha que isso tem a ver com os dispositivos de magia de purificação. Acontece que esse senhor é a pessoa que Papik mencionou anteriormente, a pessoa que iria interferir em nome do Império Sagrado de Sedonia. Takumi não está em posição de recusar, então ele vai se encontrar com Marcus. Marcus ficou impressionado com o dispositivo mágico que ele criou para purificar a água, porque melhorou muito a sanitação da cidade, ajudando a prevenir surtos de doenças, e todos devem muito a Takumi. Takumi fica chocado quando o senhor se curva diante dele e explica que não se importa em se curvar a alguém que ajudou tanto a melhorar seu domínio. O time de Takumi até eliminou a base dos Goblins, algo que seus próprios cavaleiros haviam negligenciado. Marcus gostaria que ele tivesse muito cuidado, porque seria uma grande perda para Bolton se algo acontecesse com ele. Marcus explica que Takumi não pode baixar a guarda, especialmente quando o Império Sagrado de Sedonia começar a persegui-lo. Mais tarde, Takumi está exausto e Maple revela que colocou os toques finais nas roupas íntimas que ele fez. Takumi as entregou às garotas, mas não tem mais energia, já que levou 3 dias inteiros para fazê-las. Takumi se pergunta se elas querem experimentá-las, mas teme que elas entendam errado. As garotas se oferecem para usá-las agora, se isso o deixar feliz, mas Takumi não consegue lidar com a pressão. Em seu quarto, Takumi perde o controle e se pergunta se isso é o que Nolene quis dizer quando disse que tudo se desfaria. Takumi começa a ter alguns pensamentos impuros e deve lutar contra seu lado mal. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.